Deus perdoa e também apaga passado. Como receber o perdão do nosso bondoso Deus? Como chegar a tamanha graça, aonde o perdão de Deus irá nos libertar do perigo escondido, da doença mortal, da tristeza, da angústia, do sofrimento, de tudo que lhe causa dor. Esse é o nosso bondoso Deus. Em Isaías 43, no verso 25, nos diz assim: Eu mesmo, sou o que apago suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Como alcançar tamanha graça? Primeiro eu te convido para pensar: qual a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Pecado é aquilo que você comete com um deslize, um erro, uma falha. A transgressão é aquilo que você já sabe que não deve fazer. Uma lei é um mandamento. Você já sabe que não pode. Você conhece os mandamentos, mas mesmo assim você comete. E iniquidade, o que seria? Iniquidade é quando você está repetidamente cometendo o mesmo erro. Você já sabe, você já deslizou, você continuou e permaneceu a errar, a falhar, a pecar contra tudo aquilo que Deus já te disse que não deve fazer. Aí virou uma iniquidade. Vamos dizer que é o pecado consecutivo, mesmo com conhecimento de tal ato ser um erro. Tudo isso tem como ser apagado. Aqui em Isaías disse que além de Deus apagar, Ele também, Ele esquece e te dá um recomeço, um renovo, um novo momento, onde você tem a oportunidade de novamente servir e seguir a Deus de uma forma diferente, já não cometendo tamanho pecado. Como ele disse à mulher samaritana: vá e não peques mais. Como ele disse ao coxo de Betesda: vá, não peques mais, para que coisa pior não lhe aconteça. Sabendo que, independente do perdão de Deus, as consequências virão, pois ele disse que ele apaga as suas transgressões, mas não deixará de vir as consequências do seu pecado. As consequências são exatamente para mostrar para você que não deve mais desviar dos caminhos do Senhor. Mas tem algo que é necessário que você entenda. O perdão do Senhor só é liberado para mim e para você quando existe um arrependimento. E esse arrependimento tem que ser genuíno, tem que ser de verdade. É aquilo que transcende todo entendimento. De repente, você chega em um ato, ou seja pecado, ou seja transgressão, ou que seja uma iniquidade, você começa a falar: Senhor, tamanho pecado fiz, mas de verdade eu não quero mais cometer. Então você começa a não fazer o erro, você vai ser testado em vários momentos para que o Senhor venha ver. Comece a não fazer o erro, você vai ser testado em vários momentos para que o Senhor venha ver um real arrependimento em você. Consequentemente, com os dias passando, Deus vai ver que você realmente desejou aquele arrependimento, então ele é genuíno. Porém, o Senhor deixou escrito na palavra e tá simples, assim como diz lá no Pai Nosso: perdoa os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então, o Senhor Jesus vai perdoar na mesma medida que você perdoa o seu próximo. Porém, além disso, você deve confessar, pois o pecado, confesso, ele recebe o perdão. Como diz a palavra em 1 João 1,9, se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor deixou pra gente em 1 João escrito que se você confessar ao teu próximo, ao teu irmão, sobre tudo aquilo que você tem feito de errado contra ele, você será perdoado e Deus te justificará. Primeiramente, nós devemos acreditar que o perdão salva, cura, liberta e te dá uma nova chance. Então, você deve arrepender genuinamente para que o Senhor venha te conceder essa justiça que
gente leu aqui, eu mesma sou o que apago tuas transgressões. Foi ele quem disse pra gente, dos teus pecados não me lembro. Então, se você buscar realmente o Senhor em único e primeiro lugar e arrepender, ele apagará suas transgressões. Porém, para que você seja perdoado aqui na terra e livre de maldições hereditárias, de maldições causadas pelos seus próprios atos, você deve pedir perdão um ao outro para que as suas transgressões também sejam justificadas. Aqui também nos fala em 1 João. O Senhor, ele tem o desejo imenso de que você, cada dia mais, modifique o seu caminhar. Quando a gente tem a coragem de arrepender, a gente está arrependendo para receber o perdão de Cristo. Mas quando a gente tem a coragem de confessar, a gente vai quebrar o nosso orgulho. Tudo aquilo que você tem ali como uma máscara de uma pessoa cujo se entende como certa e de repente você tem que admitir que errou, que falhou, que transgrediu, que pecou e que aquilo estava tomando o seu coração e você arrependeu genuinamente perante o ser humano e se envergonha, coloca o seu rosto na lama para admitir o seu erro, o Senhor do céu, ele te justifica. Nós precisamos de entender que somos falhos, errantes e pecadores. Todos os dias cometemos falhas. E que para a gente ter o perdão do nosso Deus, a gente também tem que perdoar o nosso próximo. Melhor que a gente perdoa rápido, sabe? No estalar de dedos. Perdoa bem rapidinho, busca perdoar, busca pedir o perdão rápido. Não fica deixando para depois, para que isso não crie uma amargura dentro do seu coração. Pois quanto mais rápido você se redimir das suas falhas, dos seus pecados, mais rápido nosso Deus te justifica sobre tudo aquilo que você tem feito. Nós sabemos, todos nós, que temos solução, que a morte na cruz foi aquela que levou os nossos pecados, iniquidades, as nossas falhas, nossos erros e transgressões. Foi ali na cruz. Porém, para que isso se cumpra na minha e na sua vida, devemos confessar o Senhor como o único suficiente Salvador. Devemos seguir os mandamentos para não desviarmos dele. Devemos viver a palavra. E o que está escrito? Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pede que eu te darei. Assim diz a palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Se você crê que o Senhor pode te libertar de todo o cativeiro, pode te libertar desses pecados, dessas situações que você se enfiou, creia, porque se você estiver nele, as palavras dele estiverem em vós, como as palavras dele vai estar em vós? Quando você atentar para o conhecimento, a leitura bíblica, o que ele está te ensinando, olha, você deve perdoar o seu próximo para que você seja perdoado. Olha, você deve confessar as suas falhas para que você receba o perdão. Você deve arrepender genuinamente para que Cristo derrame sobre você ali o perdão, a libertação. Esse é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, ele tem poder para tudo isso, porém as palavras dele têm que estar em vós. Quais são os mandamentos? Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando eu amo o Senhor sobre tudo, eu penso 1000 vezes no que eu devo cometer. Quando eu creio que o amor meu por Deus é maior e excede todo entendimento, eu começo a planejar a minha vida com Ele e não com o meu próximo. Eu começo a me espelhar no Senhor, a me espelhar em tudo que Jesus fez na face da terra para me mudar os meus caminhos. Olha, você pode e deve ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem a oportunidade de fazer essa mudança na sua vida, muda essa chave. Deus fala que você vai ser trocado até o nome. Então, se você falhou, errou, daqui para trás, isso é um passado. Mas ele só vira passado quando você veste vestes novas.
Porém, vamos entender que se hoje, agora, você é uma pessoa que tem falhas, erros e pecados e quer mudar de vida, você vai decidir hoje essa mudança. Porém, tudo que você carregou até aqui, você também deve desfazer. De repente, a veste que você andava, você não anda mais. É difícil desfazer? Provavelmente sim, porque você está inserido em um local onde tudo isso que você faz é comum. Você vai começar a sair dessa roda. O que diz em Salmos, no primeiro Salmos da Bíblia, fala assim, que você deve sair da roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal uns dos outros, daquele que fofoca. O Senhor também fala em Provérbios, e Ele diz pra gente que Ele odeia 6 coisas e 7ª Ele abomina. Língua mentirosa, falso testemunho, tem muita coisa que precisa de sair do seu convívio, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar, com quem você anda, quem está com você, quem está ao seu derredor, com quem você tem trocado informações. Talvez as pessoas que você mais convive, mais conversa, são as pessoas que estão te levando para um lamaçal de pecado. E aí, como que eu vou fazer? E agora? Eu quero vestes novas, o que devo fazer? Vai ler a Bíblia, comece em Provérbios, vai lá, o ensinamento é tão básico, ele fala tão claramente, é entendível. Se você tem dificuldade de leitura, começa a ouvir, entre aí, dá um Google aí, busca alguma coisa, coloca no áudio, pega uma Bíblia virtual e começa a ouvir ela. Gente, tem oportunidade para todo mundo servir a Deus, basta a gente querer. Você quer servir a Deus de verdade ou você só brinca de ser cristão? Essa é uma pergunta muito necessária para que a gente venha entender quem é Cristo para nós. Você acredita que Ele é um Deus que salva, cura e liberta? Você só quer dele a salvação, a libertação e a cura? Ou você quer servir a Ele por amor a Ele? Porque foi por amor a você que Cristo na cruz morreu, que Deus deu seu unigênito, único Filho, para que nós sejamos salvos. Eu quero que você observe cada uma dessas palavras e entenda o amor que Deus tem por você. Ele está disposto a te dar vestes novas, mas eu te pergunto, você deseja? Se você quer converter agora, escreve seu nome aqui, vamos orar por você. Se você quer renunciar aos seus erros e deseja uma oração, escreve seu nome aqui, vamos orar por você. Se você hoje decidiu mudar de vida, escreve seu nome aqui, nós iremos orar por você. Os comentários é para que as bênçãos do Senhor se acheguem até você. Não esqueça, o Senhor é o nosso pastor e nada nos fará falta. Nós acreditamos que Deus, quando vê dentro da gente genuinamente arrependimento, Ele traz cura. Que você possa receber cura da alma, do corpo e do espírito, pois o Senhor tem para dar. Deus tem para você oportunidade de vida. E as oportunidades só se achegarão a ti quando você confessar os seus pecados e desejar vestes novas. Eu desejo vestes novas para a sua vida. Eu desejo paz, prosperidade, vida e abundância em Cristo Jesus. Confesse seus pecados e vamos para uma nova jornada. Uma jornada com Cristo, onde Ele é nosso único, suficiente Salvador. Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, o Eterno, o Majestoso. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Deus cuide de você. Deixe aqui seu comentário. Vai ser um prazer poder ler e respondê-lo. Um abraço e até a próxima.